Amém. Agora você pode se assentar. Amém? Essa manhã e domingo passado, nós ministramos uma palavra a respeito do ano novo, e eu quero continuar dentro dessa mesma perspectiva, porque é isso que Deus tem falado. Obrigado, querido. Ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com a igreja. Você que nos assiste, a Igreja Batista Bom Retiro, em Curitiba, ela existe por uma razão só, porque é a razão bíblica de uma igreja existir, é para abençoar você. Nossos cultos sempre acontecem aqui, sempre, todos os domingos, são cultos regulares às 10, às 19 horas, e também os cultos chamados de quarta-feira, sempre quarta-feira às 20 horas. Esse ano, nós recomeçaremos a Policlínica da Alma, que vai começar a terça. Teremos encontros às sextas-feiras, que são encontros do Ministério de Famílias, do Cá Entre Nós, para aqueles que são solteiros, divorciados, separados, solitários, um culto só para eles. Nós vamos ter também na sexta-feira outros encontros da terceira idade, enfim, em que nós vamos compartilhar com a igreja. Nosso endereço fica na Avenida Desembargador Gucimas, 1772. Se você vier a Curitiba, venha nos visitar. Se você está em Curitiba e não tem igreja, venha nos conhecer. Se você tem membros da família, amigos precisando de socorro aqui, venha nos procurar, amém? Vamos falar um pouquinho sobre o ano novo, mais uma vez. Domingo passado, eu ministrei em cima de Josué, capítulo 3. Eu fiquei pensando com Deus a respeito de recomeço. Eu não sei se você sabe disso. Antigamente, quando nós fazíamos seminário, o seminário ele tinha uma ênfase, né? Então, tinha seminário em ênfase na música, na área da música, na área pastoral, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em psicologia pastoral. E aí, quando eu ia me formar, eu tinha escolhido o quê? A ênfase no Antigo Testamento. Por quê? Porque eu vejo de uma maneira muito clara Deus se revelando, mas o povo do Antigo Testamento não consegue ver que ele está anunciando que Jesus vai vir. Mas no final, eu acabei trocando por psicologia pastoral. Então é por isso que algumas das minhas mensagens são tão cheias. Eu sempre que começo o ano, eu começo a ler a Bíblia de Gênesis em diante. É assim que eu faço. E eu estou aonde, gente? Eu estou em Josué, desde semana passada. E eu voltei semana passada, eu ministrei aqui sobre um caminho que nós nunca percorremos. E falei sobre o ano de 2022. O ano novo é um ano que a gente não sabe o que vai acontecer. E Deus fala o seguinte, olha, caminha comigo. Porque o caminho que você vai trilhar agora, você nunca trilhou antes. E eu fiz uma pergunta aqui, qual foi o melhor ano da sua vida? Qual ano que você diz assim, olha, esse ano aqui marcou a minha vida com uma alegria extraordinária, foi o ano que eu conheci ela, foi o ano que eu casei com ela, foi o ano que Deus me deu uma herança, e eu tive um filho ou uma filha, o ano que marcou a minha vida, foi o ano que nasceu meu neto, o que eu conquistei um lugar ao sol, eu entrei numa faculdade, eu me formei, eu comecei um negócio que Deus fez prosperar. Qual foi o melhor ano, se você olhar para trás da sua vida? Eu ministrei sobre isso. E eu disse o seguinte aqui, não tenha medo de colocar um ano desconhecido nas mãos de um Deus conhecido. Hoje pela manhã ministrei sobre o sentido da vida. Em cálculo vetorial, matemática, você aprende que o vetor ele tem um sentido. Ele é uma flecha apontada para um destino. Então, quando você graficamente descreve um vetor, você está desenhando uma seta. E Deus, ele nos dá um destino.
Deus nos predestinou a sermos conforme o seu Filho Jesus. Esse é o destino de todos nós. Eu e você, homens e mulheres, jovens, maduros, todos nós temos um só destino. Qual é o sentido da vida? Pastor, a minha vida não tem nenhum sentido. Tem. Você está vivendo um tempo que você não está entendendo nada. Você está vivendo um tempo que você não está percebendo nada. Mas Deus, Ele está formando em você Jesus Cristo. Pronto. Pastor, mas é só tristeza. Se prepara. Porque aquele que semeia com lágrimas, vai colher com alegria. Amém, gente? Vocês estão comigo hoje aqui? Só que nenhum ano ele começa sem algo chamado promessa. E tem gente que faz a promessa do ano novo. Ano novo, eu começo aquela dieta. Ano novo, esse ano eu começo lendo a Bíblia. Esse ano eu vou ajeitar minha vida, eu vou trabalhar pela minha saúde, eu vou cuidar de mim. Esse ano eu termino o que eu começo a fazer. São promessas que se renovam. Agora eu quero dizer uma surpresa para você. Deus, Ele também faz promessas. Sabia disso? Só que as promessas de Deus, elas são cumpridas. O que é uma promessa? Olha, eu te prometo. Pode ser uma promessa oral, pode ser uma promessa escrita. Quando você participa de um casamento, quando você se casa, quando o pastor ele faz um casamento, ele faz o noivo e a noiva trocarem promessas. Eu te prometo ser fiel. Eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou cuidar de você. Eu vou ficar contigo até que a morte nos separe. Essa é uma promessa. E Deus leva tão a sério isso, que Ele diz o seguinte, que aquilo que Deus une, o homem não consegue separar. Não consegue. É uma promessa com força de juramento. É uma promessa com força de garantia. Não, Ele me prometeu. Eu me esforcei a minha vida inteira para cumprir as promessas com os meus filhos. Os meus filhos, eles sabem o seguinte: se eu prometi, eu vou cumprir. Eu falei assim, eu vou te dar. Ou eu falei para ele, eu vou te tomar. Eu falo para ele assim, ó, se você desobedecer ao papai, o papai não é mamãe não. Estou falando de violência não, gente. Eu estou falando de cumprir promessas. Quando eu cheguei aqui no Bom Retiro, eu fiz uma promessa para essa igreja aqui. A promessa, ela passa pelo crivo do caráter. Eu vou ser só teu. Ninguém mais vai me encantar. Ninguém vai conseguir me seduzir. A possibilidade de eu quebrar essa promessa é zero. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que isso mudar. O nome disso é caráter. Então, quando o teu falar é sim, sim, não, não, você não precisa ficar fazendo juramento por aí. Não, ele falou, está falado. É por isso que a promessa tem força de quê, gente? Tem força de um juramento, diga, inquebrável. E no ano novo, você que fez juramento, você que não fez juramento, você que falou demais no ano novo, eu não sei se você vai cumprir suas promessas, eu sei uma coisa, as promessas de Deus serão cumpridas. Pode colocar aí, por favor. Promessas para um novo tempo. E vamos continuar a nossa jornada. Direção de Deus para um novo tempo. O ano começa muito mal para Josué.
meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deixa o texto aí, Maurício. Lembra da minha promessa. Eu fiz uma promessa 500 anos antes para Abraão: larga a tua parentela, larga a casa dos teus pais, larga o teu conforto e vai para uma terra que eu vou te dar, a você e a tua descendência. Olha aqui a promessa. Vocês agora vão começar algo novo. E ele está dizendo, e ele continua o seguinte: como, terceira linha aí, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano, estamos lá no norte, e do grande rio Eufrates, estamos lá no Iraque, toda a terra dos hititas, estamos na Turquia, até o Mar Grande, nós estamos falando do Mar Mediterrâneo, no oeste, e ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estou te prometendo, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Parênteses, se lembra da promessa de Jesus, em Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias, dias bons, dias ruins, dias de alegria, dias de choro, dias de vitória, dia de derrota, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim. Eu enviarei a vós o meu Espírito, e não vos deixarei órfãos. Você não, pastor, eu sou homem, eu estou sem pai, sem mãe, estou perdido. Não, você não está perdido. O Senhor é um Deus que não abandona. Isso é uma força de uma promessa que Deus te deu. Pastor, olha para mim por esse ano. Querido, Deus já te deu isso. E continua: estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ele vai continuar o texto. Ele pede uma coisa para a gente: seja forte e corajoso, e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Lembra aqueles 5 livros que eu falei para você? Obedece aquilo ali. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Sucesso não é fruto da sorte. Onde quer que você andar, se você obedecer, você vai faturar. Ele diz mais: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olhe para mim, 2022, por onde você andar, Deus vai estar com você. Agora, o Deus que fala para mim, seja forte e corajoso, Ele está falando que vai ter situações que podem me trazer medo, eu posso ficar apavorado. Então Ele fala: não se apavore, não tenha medo, seja corajoso, porque quando você perde a coragem, você começa a limitar a sua jornada.
E você começa a achar que o problema que você vive é maior do que o Deus que você tem. Você vai entrar numa terra que você não conhece. Pior do que isso, lembra aquele teu conselheiro, teu amigo, teu pastor, lembra aquele homem sábio que conduziu o povo por 40 anos, imagina um pastor, que é pastor de uma igreja, por 40 anos, e essa igreja tem 2 milhões de membros, imagina isso, gente. Esse sujeito morre, e aí Deus fala assim, ó, Moisés está morto, mas quero dar uma notícia para você, eu vou ficar com você. Antes você ia se aconselhar com Moisés, agora você vai se aconselhar comigo. E tudo aquilo que eu aconselhei Moisés, ele escreveu e colocou nos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando Jesus ele fala que toda lei ele depende de 2 mandamentos, qual é? Quais são? Amarás ao Senhor, o teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Então, quando ele dá os mandamentos, não terás outros deuses além de mim, não coloque nenhuma expectativa sobrenatural em alguém ou em coisas além do Senhor. Não diminua Deus, não faça para ti nenhum ídolo, porque eu não consigo caber. Esse Deus, eu estava ali conversando com o nosso diácono, ele estava mostrando para mim, antes do culto aqui, um texto, um devocional do Spurgeon, um grande avivalista do passado. E ele conta no devocional, ele fala assim do tamanho de Deus diante das nossas preocupações. E quando você lê em casa, gente, Isaías 40, para você ver o tamanho do teu Deus, para você enxergar a natureza do poder de Deus, para você compreender o caráter do teu Deus. Quando você lê Isaías 40, você fala, meu Deus, sabe aquele fardo pesado sobre meus ombros? Sabe aquele saco de cimento? Sabe aquele fardo de pedras que eu carrego? Isso para Deus não é nada. Isso para Deus é uma poeira. Então, não coloque expectativa e não tente me diminuir. Não faça um ídolo. Não deixa que as coisas que você adore substitua Deus. Não deixa que o prazer substitua Deus. Não deixe que o amor passageiro substitua Deus. Não deixe que o dinheiro substitua Deus. Não deixe que aquilo que você conquistou e que é maravilhoso substitua o teu Deus, porque isso é idolatria. Número 3, ele vai dizer para mim e para você, não tome o nome de Deus em vão. Não diga o que Deus não disse. Esse ano vai ser um ano difícil para o nosso país com relação à política. A diretoria sabe muito bem a minha posição. Político, eu não trago para aqui para cima. Nós, ano passado, fizemos 40 anos, veio uma vereadora aqui para entregar um presente, queria entregar um presente para mim. Falei, para mim não. Eu estou há 3 anos na igreja, você vai entregar para a igreja de Bom Retiro. E é só isso. Veio político, gente, tem político que frequenta a nossa igreja. Nós temos um irmão que é vereador que frequenta a igreja. Vocês nunca vão ver da minha boca, não vão ver da minha boca nenhum tipo de conexão, por quê? Porque os princípios do reino se chocam com os princípios da política. Tem gente que quer dizer que Jesus foi socialista, que Jesus foi capitalista, que Jesus foi o maior psicólogo, gente, Jesus é Deus. Você não pode pegar ele e colocar ele dentro de uma caixa. Você não pode pegar ele e colocar para ele uma tarjeta que diz assim, esse Deus só foi. Isso é idolatria, gente. Então, não tome o nome de Deus em vão.
Não fique pegando passagens da Bíblia para justificar a maneira como você pensa, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para o centro, se não é nada. Faça isso não. Porque já tem pastor trazendo revelação profética para dizer quem vai ser o próximo presidente. Gente, eu estava almoçando hoje com o nosso vice-presidente, Darcy. Ele falou uma palavra tão sábia para mim. A gente nem sabe o que vai acontecer ano que vem. Esse ano, que é o ano que vem, eu ainda estava pensando no ano passado, como é que a gente vai dizer, gente, o que vai acontecer? Quem foi que acertou? Eu já repeti isso 3 vezes para a igreja. Quem foi o profeta? Quem foi o babalorixá? Quem foi o que jogou búzios? Quem foi o adivinho? Que em 2019 disse que 2020 ia vir essa praga desse Covid. Quem foi? Ninguém. Sabe por quê, gente? Porque o amanhã pertence ao Senhor. O ano novo pertence ao Senhor. Então não tome o nome de Deus em vão para essas coisas. Não diga que foi Deus. Tire um tempo para se descansar. Só escravo não descansa. Escravo. Deus deu o sábado para a gente, sabe para quê? Para a gente descansar, porque escravo não tem descanso. Trabalha, 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 e trabalha, 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 trabalha. Então o sinal de que você pertence a Deus é que você trabalha, porque ele diz, trabalharás 6 dias. Diga, eu vou trabalhar. Tem que trabalhar, querido, é mandamento. Mas tira um para descansar, gente. Porque Deus, Ele não abençoa a segunda-feira. Deus abençoa o teu dia que você descansa, que pode ser qualquer um. Pode ser o sábado, domingo, a sexta, eu descanso na segunda-feira. A igreja sabe disso, segunda-feira, o pastor está off, o pai está off. Está off. É lógico que se houver uma emergência, eu vou ser acionado. Não estou falando que eu vou ser irresponsável. Entenderam isso? Então esses mandamentos falam da relação que a gente tem com Deus. E aí quando você aproveitar o teu descanso, as tuas férias, glorifica o Pai que está no céu. Quando você chega na praia, diz Deus é bom. Quando você chega no campo, diz Deus é bom. Quando você come uma comida que você gosta, um risoto, uma salada, tem que ser alegre com salada. Uma salada, uma massa, uma picanha. Você diz, graça, glória a Deus. E Deus, Ele dá para a gente outros mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Você vai ser feliz se você fizer isso. Você vai ter uma resposta de fartura de dias. Não roube. Não mate. Não levante falso testemunho. Não levante. Não fica cobiçando aquilo que você não tem. A vida do outro que é boa, não é. A grama do outro que é mais verde, não é. Deus tem uma cor especial para te dar se você tratar bem da tua grama. Tem gente, tem mãe que fala assim, o filho do fulano que é bom. O filho do ciclano, olha o exemplo que ele é, querido. O filho é aquilo que a gente faz dele. Não é o filho, é o pai, é a mãe. Quando a gente exige pouco, nosso filho vai dar pouco. Quando a gente exige muito, ele vai dar muito. Agora, quando você sobrecarrega, ele vai espanar. E quando você relaxa, ele vai viver achando que a vida é isso aí. Então, tudo é uma questão da gente equilibrar. Eu já estou no meio do meu tempo. Então, eu quero começar assim. Vai começar o ano novo? Não olhe para as ameaças. Josué 1, de 1 a 2. Meu servo Moisés está morto. Qual é a ameaça? Eu não ter quem me ajude. Agora, pois, você e todo esse povo, você está pensando porque ele morreu, porque veio algo mal, nós vamos parar com o que a gente estava fazendo? Não. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Tem um lugar na Jordânia. A Jordânia é um país colado em Israel.
e você sobe um monte. Esse monte, ele tem quando você desce de Jerusalém para o Mar Morto, e você olha para a tua esquerda, você está olhando para leste. Aí você vê o único monte, todos eles assim, que a coloração marrom, né? É um desertão, mas tem um que tem uma pontinha preta. É dali que Josué está olhando para baixo e está vendo Jericó. Aí ele lembra de quem? De Moisés. Moisés nunca perdeu uma batalha. Moisés enfrentou o maior exército, o mais poderoso exército da época, com Faraó e seus cavaleiros. Moisés, ele orou e a água voltou da rocha. Moisés, ele orou e no tempo da seca, Deus mandou codornizes, chovia pão do céu. No meio da praga, Moisés e Arão levaram o incensário, levantaram uma serpente no deserto e as pessoas eram curadas. Agora ele está morto. O fato de a gente perder a segurança da gente não significa que Deus vai mudar os planos. Significa que agora a responsabilidade é minha. A responsabilidade, querido, é sua. É isso que ele está dizendo. Não ore para as ameaças, porque aquilo que eu prometi para você no ano novo, eu vou cumprir. Agora você vai ter que caminhar para chegar lá. Você vai ter que atravessar o Jordão. Porque do lado de cá do Jordão, um rio caudaloso, eu estou seguro. Ninguém vai vir me atacar. Eu posso ficar gritando ali para o lado de lá, eles podem ficar me ameaçando do lado de lá para cá e eu daqui para lá, mas aí as minhas flechas não chegam lá. As lanças dos inimigos não chegam aqui. Só que agora é o seguinte, você vai bater de frente com o problema. Porque essa terra que eu te dei, está cheia de inimigos que não querem sair. Olhe para mim, não tem moleza, querido. Casamento feliz não é molezinha. Você tem que investir. Vida bonitinha é uma vida de trabalho. Quando eu falo assim, que bonitinho é o filho dos outros, você não faz ideia do que há por trás de um filho que está vencendo. Estava conversando com um pastor em Orlando, preguei em Orlando, véspera de Natal, e ele me contando sobre o green card dele, que ele era um atleta da natação, foi com a equipe dos Jogos Olímpicos do ano tal, do Brasil, brasileiro, da equipe da Olimpíada, não sei das quantas. Pensa um garoto, você vai na casa dele, tem mais medalha, tem mais prêmio, taça, troféu do que outra coisa. Aí ele conta que o pai dele levantava ele às 5 da manhã, todo dia, porque ele tinha um problema de bronquite e asma. E o médico falou assim, ele vai morrer. Mas se você mudar a conduta, gente, esse menino, por causa de um pai que motivou, que incentivou, às vezes exigiu, esse menino se tornou um campeão olímpico. Ele conta que por ser um campeão olímpico, ele ganhou o green card, para que ele traga essa mesma experiência para dentro do país. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Então quando você olha para a vida de alguém que venceu, que tem assim uma vida espetacular, uma família, um trabalho, um emprego, uma posição, entenda que esse homem atravessou o Jordão. Quando você vê uma mulher que ora e o céu desce, quando você vê um homem que ministra com uma unção, você fala, eu nunca vi isso. Gente, existe um preço a se pagar. Então, pare de ficar com medo de ameaças.
Tem muita gente que vive de ameaças que nem existem e nunca existiram. Tem gente que tem medo do escuro. Não, porque eu não sei o que está lá. Eu sei o que está no escuro, eu sei o que está. Deus está no escuro. Porque a palavra de Deus diz: tu me sondas e me conheces. Se eu subir ao céu, o Senhor vai estar lá. Se eu descer ao inferno, a tua mão vai me sustentar. Teu Deus, que não te abandona porque está escuro. Eu li um livro, quando meu filho teve câncer, de um homem chamado Rommel. Esse homem lutou contra a leucemia por 10 anos. Ele era uma criança. Ele era um homem, um pastor. E ele escreveu o livro Deus Trabalha no Turno da Noite. O que significa isso? Significa que o poder de Deus é manifesto, sabe quando? Quando a gente está fracassado. Porque o milagre só vai acontecer, sabe quando? Quando você tiver falido naquilo que você construiu. Aí vem milagre. O milagre, ele não acontece na barriga de gente que tem bucho cheio. O milagre acontece na vida de gente que fala assim, ó: eu não tenho mais forças. Aí que vem o milagre. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de posição, eu não estou falando daquilo que você, da aparência que você tem. Estou falando de gente que em algum momento da sua vida fala assim: tem um buraco aqui dentro que só Deus vai encher. Olha para mim, ano 2022, Deus tem uma promessa para você. Mas você não pode ficar pensando e olhando para 2021 mais. Você não pode mais olhar para as ameaças. Pastor, ano passado me contaram a mesma história. Está aí a Omicron de novo. Não olhe para trás. Há um tempo novo para você entrar numa terra nova e para você viver uma experiência nova. Se você quiser ficar lá atrás, você vai ficar aí no deserto. Número 2, não se desanime. Diz assim Josué 1:5. Meu Deus, como eu gosto dessa palavra. Eu amo essa palavra. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como é que você mede a fé? Você mede a fé quando tudo é errado. Eu já passei por situações, gente, que vocês não imaginam. Estava pregando num culto uma vez, um sujeito armado, endemoniado, saiu lá de trás, veio aqui para frente, eu pregando. Estava numa igreja, eu pregando, esse homem com um demônio, ele gritando: essa igreja é minha, porque eu vou matar o pastor e a pastora. Gente, você acha que Deus, Ele te abandona quando você está ameaçado? Gente, era um púlpito alto, não dava, eu não tinha jeito, como é que eu vou descer? Gente, aí o endemoniado deu um mole, ele chegou, eu só consegui encostar assim, ó, tocar na cabeça dele assim, ó. Em nome de Jesus Nazareno, eu te repreendo. Pof, ele caiu no chão, largou a arma. Eu nunca vou te abandonar. Para de ter medo do mundo espiritual que te ameaça, mas não pode te tocar. Eu vou estar contigo como eu tive com Moisés. Lembra, se você pegar Números capítulo 23 e 24 e ler em casa, Moisés está falando assim com Deus: Deus, e aí? Quem que vai me substituir? Moisés deixa um legado. Ele fala o seguinte, Deus responde: chama Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e chama toda a congregação. Pega o óleo da unção, chama o sacerdote Eleazar. Parte, ele fala parte, não, ele fala reparte da tua unção com Josué. E ele os liderará nas batalhas. Gente, pensa no moço Josué, invicto. Josué é um invicto.
Josué nunca perdeu uma batalha. Josué ele não perdeu um fio de cabelo. Eu costumo dizer que Josué não quebrou uma unha no campo de batalha. Sabe por quê? Porque quando ele tinha um problema, ele enfrentava o problema. Ele começa enfrentando uma cheia no Rio Jordão, aí ele avança, tem uma muralha, que é uma fortaleza de Jericó que cai, aí ele encontra um desobediente, Acã, no meio do seu arraial, aí ele enfrenta 5 reis confederados, os reis de Eglon, Jabes, Jerusalém, Jarmute, ele derrota os 5, ele enfrenta mais 10 reis, ele ganha tudo. Então, querido, olha para mim aqui, não desanime não. O ano está começando e aí você talvez já tenha recebido até uma notícia triste. Você já tenha recebido uma notícia de desemprego. Eu me lembro de um ano, pastora Fabíola concursada, não sei se você sabe disso, pastora Fabíola era dentista, e ainda é, formada, pós-graduada, e eu lembro que ela foi mandada embora ela fez um concurso, ela não podia, a lei não permitia, ela foi mandada embora, e ela falou assim, isso vem do Senhor. Um ano depois, virado aquele ano, ela estava fazendo a mesma coisa que ela amava fazer na época, recebendo 3 vezes mais, trabalhando pela metade. Não tenha medo. Deus mandou você avançar, querido, avance. Muita gente pergunta assim, pastor, me conta a respeito da tua vocação, me conta a respeito do teu chamado, como é que você começou a trabalhar com homens, com famílias, com libertação, me fala da tua convicção. Eu falei, querido, eu nunca tive convicção, o meu pastor me disse, você vai ser pastor de libertação, acabou, você falou, está falado, não sabia nada. Aí tinha um culto, chamava culto de libertação, que aliás, todas as últimas quartas-feiras do mês, do ano de 2022, nós vamos ter o quarta-feira com libertação aqui. Traga os doentes, os loucos, os malucos, os endemoniados, os aleijados, os com doença que não tem resposta da medicina, pode trazer. Sempre nós vamos avisar, culto de libertação no quarta-feira. Vocês vão ver o que é poder de Deus. Não é poder de pastor, não é poder de oratória, é poder de Deus. Vocês vão ver. Porque Batista não experimenta isso. Mas aqui nessa igreja vai experimentar. E ninguém vai sair das igrejas dizendo assim, não, eu não sabia, para mim era só uma coisa. Vocês vão ver o que acontece quando a igreja se junta para orar e clamar pelo poder de Deus. Vocês vão ver a quantidade de milagre que vai acontecer. Eu poupei a igreja nos últimos 3 anos. Agora acabou, vocês já estão crescidinhos demais. Jesus discipulou por 3 anos. Chega, agora é hora de ir. Agora é hora do ir. Quando a gente fala sobre medo, gente, o medo ele é incapacitante e limitante. Então, Josué 1:6-7, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Qual é o problema da ausência da coragem? A ausência da coragem, ela vem com algo chamado medo. O medo, ele rouba a fé. O medo, ele faz Deus ficar desse tamaninho e o inimigo fica desse tamanho. Não, pastor, porque você não sabe o tamanho do problema que o senhor vai enfrentar. O medo, ele faz com que o raciocínio da gente seja bloqueado. Ele faz com que você tenha uma amnésia. Você está com medo, você tem medo, aí você não lembra das vitórias de Deus do passado. É por isso que Lamentações diz, ó, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero trazer à memória as desgraças, eu não quero trazer à memória as derrotas, aquilo que eu vi os outros, não. Eu quero lembrar de quem venceu. Olha para mim. Sabe com quem eu ando? Com quem vence.
Sabe com quem eu ando? Com quem trabalha. Sabe com quem eu ando? Com quem se esforça. Os meus pastores sabem disso. E é assim que a gente vai viver. Sabe quem que eu quero aprender? Com quem é obediente, com quem é santo. Com a gente que não está construindo em cima da areia, está construindo em cima de uma rocha. Eu quero aprender, eu já separei 10 livros para ler esse ano. Eu já separei. Falei, Deus, esse ano aqui eu tenho 10. E cada livro que é dessa cidade aqui, ó. Mas é livro de gente que tem aquilo que me ensinar. Ele tem algo para produzir no meu coração. Ele vai tirar de mim aquelas casquinhas de feridas que mantém aquele machucado cheio de pus, mas ele vai me dar energia, coragem para enfrentar o metiolate de Deus. Você lembra do metiolate? Arde ou não arde, gente? Mas mamãe disse, arde, mas cura. Então tem passos que a gente dá, que são passos errados, porque a gente mesmo se joga no chão. Mas a gente tem que ser corajoso para enfrentar isso. Olha para mim. Você é que vai conduzir. Não terceirize. Não me diga assim, pastor, mas o meu marido não vem para a igreja, a minha esposa não me ajuda, o meu filho é que não quer. Querido, tudo é possível ao que crê. Tudo. Quem fala isso não sou eu, é o Deus que você diz que crê. Quem fala isso é Jesus Cristo, querido. Tudo. O que é impossível? Impossível é o que você acha que é impossível. Isso que é impossível. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, seja forte e corajoso. Não tenha medo. Ele está falando para mim e para você, por quê? Olha para mim. Você vai ser ameaçado esse ano. Você vai olhar para uma situação e falar assim, meu Deus, e agora? O que ele está dizendo, seja forte e corajoso, porque esse leão quem vai matar é você. Seja forte e corajoso, porque esse gigante que vai derrubar é você. Seja forte e corajoso, porque quem vai ter que passar por essa montanha é você. Seja forte e corajoso, porque quem vai estabelecer o reino de Deus na sua casa é você. Seja forte e corajoso, que quem vai ter que vencer as trevas é você. Existe um gigante para cada um de nós, querido. E não se vence inimigo grande com arma pequena. Se coloca debaixo do nome da cruz, no nome de Jesus. O nome sobre todo nome. Tome um banho, mergulhe na unção do Espírito de Deus. Não tenha medo do Espírito de Deus. Não tenha medo de se envolver com Deus. Não tenha medo de buscar os batismos que Deus tem para você. Querido, tem muita gente que está na igreja que vive carnalidade. Esses dias eu estava ministrando para uma criancinha, falando sobre o fruto do Espírito. A criança aqui da igreja. Foi antes de eu viajar de férias. E ela falou assim, depois de tudo que eu falei, ela falou assim, mamãe também me dá suco de fruta. Eu falei, é isso mesmo, é mais ou menos isso. Você tem que tomar um suco de fruto do Espírito, pronto, é isso. A gente não pode ter medo e achar que viver com Deus é uma vida de religião, não é. Viver com Deus é uma vida em que quem vai ameaçar o inferno é você. Viver com Deus é uma vida que quem vai ter que recuar é o teu inimigo. Viver com Deus é uma vida que você olha assim e fala assim, não há problema para o meu Deus, porque eu conheço o tamanho do meu Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Olhe para mim. O que Deus prometeu, Ele não vai sonegar a você, Ele vai cumprir. A história aqui termina de uma maneira tão linda. Israel, uma tribo, 12 tribos competitivas, dilaceradas pelo trabalho escravo, se torna das nações mais poderosas da terra.
Confia no teu Deus. A promessa que Deus te fez vai se cumprir. Você consagrou ao Senhor, vai se cumprir. Você entregou para o Senhor, vai se cumprir. Deus trouxe uma palavra para você, vai se cumprir. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar primeiro com você, que olha para frente e tem medo. Talvez você tenha perdido alguém que você ama, como Josué que perdeu Moisés morreu. Talvez você esteja vivendo solitariamente. A promessa de Deus é: assim como eu tive com Moisés, eu estarei com você. Se você hoje olha para trás ainda, vendo as ameaças como possíveis, mas você diz: não, hoje eu quero me posicionar. O meu Deus, Ele me promete, meu Deus me promete que Ele vai estar comigo e ninguém poderá me resistir. Você pode ter uma enfermidade, você pode ter uma enfermidade incurável, você pode estar dentro de uma casa em que você não vê possibilidade de restauração, você está vivendo um relacionamento que está quebrado, destruído, você viveu para sempre numa vida amaldiçoada, mas hoje você quer quebrar isso. Chega, Deus! Eu quero o Deus da promessa do ano novo, eu quero o Deus que enviou Jesus Cristo. Se você quer isso, levante sua mão e diga: eu quero isso para mim no ano novo. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Eu quero fazer um desafio para você, amedrontado, que acha que a tua vida chegou ao fim, que tu acha que aquilo que você tem já é suficiente. Você nunca teve coragem de atravessar o Jordão, você nunca teve coragem de derrubar a fortaleza, você nunca teve coragem de sonhar mais alto. Deus tem algo muito melhor para você, querido. Deus quer te dar muito mais do que Ele já deu. O teu Deus não é um Deus mesquinho, pelo contrário, é um Deus generoso. O nosso Deus é um Deus exuberante. Para de pensar pequeno. Começa a sonhar sonhos que Deus te dá. Se você esse ano, pastor, estou há anos andando e marchando sem sair do lugar, eu estou que nem aquele povo do deserto, girando. Esse ano eu quero entrar no lugar da promessa, no lugar que Deus me prometeu. Existe uma promessa. Se você quer isso, levante sua mão. Eu quero essa promessa. Eu quero romper em fé. Eu quero andar segundo a promessa do Senhor. Pode baixar sua mão. Se você está sem igreja, se um dia você teve um Moisés, um pastor para te guiar, e você não tem mais hoje, se você está vivendo um colapso em qualquer área da sua vida, se você foi batizado, está sem igreja, ou se você nunca foi batizado, ou foi batizado como criança, e você quer renunciar, confessar teus pecados, de arrependimento, falar assim: eu quero andar com Deus, eu estou cansado de ouvir os outros se perder, eu quero andar com quem vence. Se você quer isso, levante sua mão. Eu quero entregar minha vida a Deus, eu quero ser batizado, eu quero voltar para Deus, eu estou cansado. Deus abençoe vocês, todos vocês. Nós vamos orar por você. Eu quero pedir que muita gente aqui levantou a mão. Nós vamos cantar antes da ceia. Eu quero convidar todos vocês que levantaram as mãos, e você que não levantou as mãos, vem aqui à frente. Olha para quem está do seu lado, fala assim: você quer isso? Pergunta para quem está do seu lado: você quer esse Deus que te faz promessas? Vamos comigo lá na frente, vem aqui, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai querido, nós essa noite colocamos a nossa esperança nas promessas do Senhor. A tua palavra é uma rocha eterna, a tua palavra não muda, e no Senhor não há mudança nem sombra de variação.
nós não sabemos o que vamos encontrar, a não ser que vamos encontrar tudo o que o Senhor nos prometeu. Nós vamos encontrar a tua paz, que excede todo entendimento. Nós vamos encontrar os teus planos, que são planos de paz e não de mal. Nós vamos encontrar no ano em que nós rompemos, em que nós atravessamos o Jordão, no ano que o Senhor nos prometeu, a fidelidade do Senhor. Pai, nós entregamos para o Senhor nossos medos, nossos fracassos, aquilo que faz a gente olhar para o ano passado, para o ano retrasado, para as experiências que tivemos de derrota. Entregamos tudo na tua mão. Agora nós passamos para o outro lado, Senhor Deus. O teu sangue, como nós cantamos aqui, purifica a nossa vida. O teu sangue, Senhor Deus, transforma a nossa história. Esse sangue, Pai, que nos dá acesso ao Senhor, é que nos dá acesso à promessa da vida eterna. Homens e mulheres aqui têm esperado muito tempo, Pai, para o cumprimento da promessa, do propósito e do sentido que o Senhor tem para as suas vidas, para as suas histórias, para as suas famílias, para os seus filhos, para os seus netos. Pai, nós hoje colocamos o futuro nas tuas mãos, porque o futuro é teu, Senhor. O amanhã é teu. Eu quero pedir que o Senhor aplane o caminho dos teus filhos. Pai, sopra o teu sopro e desbarata os inimigos, equaciona os problemas, tira os nós que amarram, quebra os ferrolhos de ferro, Senhor, destrói as cadeias, dissolve as correntes, toda enfermidade, Senhor Deus, toda enfermidade, toda notícia triste, afasta do teu povo, Senhor, como o Senhor tem afastado o pecado do teu povo. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e te louvamos. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glorifica o nome com vontade, aplauda ao Senhor, glorifique o nome de Deus, glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia agora. Essa é a primeira ceia que nós vamos celebrar no ano. As mesas estão à esquerda, à direita de vocês, à esquerda de vocês, também lá no fundo. Quem deve participar da ceia? Qualquer pessoa que crê que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Qualquer pessoa que está na expectativa da volta do Senhor, seja pequeno, seja grande. Ensine teus filhos a adorar a Deus hoje. Ensine teus filhos e não deixe as crianças sem a ceia. Hoje a gente não vai chamar elas, mês que vem vamos chamar. Ensine o teu filho agora, e tem que dizer para ele: nós celebramos a ceia, ela tem um sentido, ela tem um significado de impacto. Todos vocês são convidados a participar, amém? Você que entregou a tua vida a Jesus hoje, e você que quer participar como membro dessa igreja, ao final do culto, ali atrás está o pastor Paulo. Você que é visitante, pastor Paulo, faz assim com a mão, para todo mundo te ver. E tem o Daivan que está ali, eu só vejo a parte de cima do teu rosto, você está todo de preto hoje. Pronto, faz assim. Cortou a barba, irmão? Não? Eles estão ali, dá o seu nome para ele, ele vai dar as orientações para você, amém? Diz assim, estou sem voz já, 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também entregarei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que Jesus está dizendo? Essa é a última, é o último encontro de Jesus
com os discípulos antes da sua morte e ressurreição. Ele está dizendo que há um significado aqui. Então eu quero deixar claro para você o que você está fazendo. Quando você come desse pão aqui, e quando você bebe desse cálice, você está fazendo uma aliança, um pacto com Deus através de Jesus Cristo. Esse pacto não vai ser quebrado. A palavra birtu no grego, birtu, significa aliança inquebrável. Deus não está chamando aqui perfeitos, e Deus não está tratando aqui com gente que não erra, pelo contrário. O texto de 1 Coríntios 11, 23 começa assim: e eu vos entreguei o que também recebi, na noite em que Jesus foi traído. Quem traiu Jesus? Todos. A gente fala de Judas. Todos fugiram, todos traíram, Pedro negou, todo mundo se mandou. Então Deus, Ele não trata com gente perfeita, Deus trata com gente arrependida. Você está fazendo assim, ó: eu me arrependo dos meus pecados, e eu estou participando agora de uma nova aliança. E quando você bebe do cálice, você está dizendo: Senhor Deus, eu estou declarando na frente de todo mundo que eu sou pecador, mas eu estou arrependido, e o sangue me purifica de todo pecado. Quem não entendeu, gente? Alguém não entendeu? Então agora sim, já que todos entenderam, você pode trocar o cálice com quem você quiser. Também não precisa trocar, se não quiser trocar. Mas primeiro, você pode comer o pão, pode mastigar o pão, porque Jesus foi moído na cruz por causa do nosso pecado. E agora sim você pode participar do vinho. Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor. Nós podemos, Senhor, através dessa ceia, dessa simbologia que nós fazemos agora, receber do amor do Senhor, do teu amor por nós, um amor que nos salvou, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, aquele sangue derramado que nos deu vida, nos deu uma vida eterna, nos salvou, nos libertou. Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós podemos beber, comer, provar do teu amor por nós. Pai, toda a honra e toda a glória a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Deus abençoe a todos, boa noite, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Tenha uma boa semana, Deus abençoe a todos.